Estamos chegando na área, hein? Agora Ciências na Rede. Desde já, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve por quê? Porque semanalmente nós disponibilizamos o quê? Aulas, mano! Aulas de biologia e ciências. Então, se você quer ficar fera em ciências e biologia, principalmente para você que está cursando aí no ensino médio, vem com a gente e se inscreve no nosso canal. Não esquece aí de dar o teu gostei, o teu like na nossa aulinha de hoje. Bom, esta aula é destinada aos alunos do ensino fundamental do 8º ano, porém, eu quero te convidar, você que não é do Colégio Meta, que está assistindo essa aula, eu gostaria de te convidar a conhecer a nossa instituição. A nossa instituição tem mais de 41 anos de educação e é uma das melhores do estado, com índice de aprovação de 100% aí no Enem. Então eu convido você a participar, ou seja, eu te convido a nos conhecer, porque aqui nós estamos preparados para te receber. Bom, a partir daí, agora vamos ao que interessa. Nós vamos ver um pouco aqui sobre as formas de energia e as suas transformações. A energia passa por transformações, como nós vimos na aula anterior, e essa energia sendo transformada, ela pode chegar de uma forma térmica, de uma forma luminosa, de outros tipos também. Vocês sabiam que nós tivemos aproximadamente 16 mil mortos em Chernobyl? Exatamente isso. Mas, professor, por que o senhor está falando aí de Chernobyl? Chernobyl tem tudo a ver, galera, com a nossa aula de hoje. Exatamente isso. Chernobyl é o quê? É uma usina nuclear, onde essa usina nuclear houve um vazamento. E esse vazamento aí matou centenas e milhares de pessoas. Então, você que está aí do outro lado da telinha assistindo a nossa aula, fica até o final que nós vamos falar um pouco sobre algumas características que aconteceram aí em Chernobyl. Porém, essas transformações que a energia tem, essas transformações que a energia faz, isso tudo graças ao quê? À ciência, né? Nós temos as nossas máquinas elétricas. Dá uma olhadinha aqui na nossa tela de hoje. Nós temos as nossas máquinas elétricas e as nossas máquinas, elas precisam de combustíveis. Os combustíveis geram aí a eletricidade, a energia, para que essas máquinas possam trabalhar. E o prof colocou aqui para vocês, nada mais, nada menos que uma das grandes riquezas disputadas em todo o mundo, o nosso querido petróleo. Exatamente isso. Nós temos o quê? Combustíveis, e esses combustíveis, eles são nossa fonte de energia, exatamente isso. Claro que nós temos aí fontes de energias renováveis e não renováveis, não esquece disso, viu, gente? E nada mais, nada menos, esses combustíveis, eles conseguem armazenar a energia em suas ligações químicas, ou seja, nas ligações químicas que esses combustíveis eles vão gerar essa eletricidade, eles conseguem fazer o que? Ligações químicas. E essas ligações químicas, que são compostas por átomos, e esses átomos eles conseguem gerar o que? A nossa eletricidade. Então os combustíveis são essenciais para nossas fontes de energia. Nós temos vários tipos de fontes de energia e são esses vários tipos de fontes de energia que nós vamos ver. Por exemplo, quando nós falamos em combustíveis, nós temos alguns exemplos a citar. Eu trouxe alguns, mas existem milhares de outros combustíveis aí que podem ser citados. Mas um dos principais que geram essa nossa energia são aqui. Coloquei o nosso querido petróleo, nós vamos ter o carvão e nós vamos ter também o álcool, exatamente. São os três principais aí fontes de energia que geram aí eletricidade de uma determinada forma, elas formam energia. Então esses combustíveis, eles são essenciais para as máquinas, ou seja, as máquinas elétricas, que nós vamos ver numa outra aula, e eles geram esta energia. Mas aí eu tenho uma pergunta para você. Olha só esta lâmpada acendendo, apagando, acendendo, apagando.
Esta lâmpada, ela significa que nós temos o recebimento de eletricidade. Claro, muito bem. E se ela recebe eletricidade, alguma coisa aconteceu para que essa energia chegasse até essa casa, por exemplo, ou chegasse aí na sua telinha. Então a pergunta que nós vamos fazer a partir de agora é: como, presta atenção, como ocorrem as transformações de energia? Ou seja, como que a energia pode se transformar? Exatamente isso. Quando nós falamos em energia, o mundo ele produz vários tipos de energia. Mas vamos chegar aqui para o Brasil. Vamos chegar pertinho aqui do nosso Brasil. No Brasil, nós temos aqui a nossa matriz elétrica. A nossa matriz elétrica, ou seja, é um gráfico onde indica como ocorre a produção de energia elétrica no Brasil, de que forma se é produzido. Então o prof vai falar aqui aproximadamente de apenas 3 tópicos, porque são os que têm maior influência, que contabilizam a maior fonte de eletricidade. Nós temos, no Brasil, a maior quantidade de energia gerada é pela geração hídrica, ou seja, nossas hidrelétricas. Nós também temos a energia eólica, que consegue produzir aí 15.560 megawatts, por exemplo. Ou seja, equivale aí a 8,8%. Sendo que na parte hídrica, que é onde a maior produção, nós temos uma bagatela de 60,8%. Então, uma produção muito grande. Isso automaticamente, então, se fala de produção hídrica, nós precisamos de água para gerar essa eletricidade. E aí, quando nós falamos nessa produção hídrica, nós temos as nossas hidrelétricas. Nós falamos nos vídeos anteriores, você que ainda não curtiu e não viu os nossos outros vídeos, nós falamos aí das nossas hidrelétricas. Inclusive, eu falei para vocês da usina de Itaipu, lembram? A usina de Itaipu teve mais de 40 mil pessoas trabalhando diariamente para ser construída. Então, como que ocorre essa forma de energia, a geração de energia? Olha só, nós temos aqui na nossa tela uma usina hidrelétrica, onde nós temos a produção de água, ou seja, de um rio, de um leito de um rio, acontece a construção de barreiras, e aí como que vai acontecer até a energia elétrica chegar na sua casa? Olhem só, primeiramente, nós temos a energia potencial gravitacional. Essa energia é a energia correlacionada à gravidade. Então a água ela é armazenada, nós vamos ter a barreira, né? Então essa água ela é toda armazenada. Isso significa que nós estamos tendo uma energia de potencial em uma gravidade muito grande. E essa energia ela vai ser convertida em energia cinética. A partir de que momento, professor? Ela vai ser convertida através do momento que as barreiras, ou seja, as comportas, elas se abrem. Então, quando as comportas se abrem, essa energia cinética, que é a energia de movimento, faz com que a água desça. Então, a água ela vai descendo. Quando a água vai descendo, nós vamos ter aqui o quê? A água ela vai ter uma velocidade que vai fazer girar o sistema de pás e o quê? Rotores. Então o prof mostrou aqui para vocês, ó, nós vamos ter as pares e os rotores com a turbina que faz todo esse processo, ou seja, faz com que ela gire. Devido ao quê? Devido à nossa energia cinética, a energia de movimentação. A água está indo a todo vapor, rapidamente. E isso faz com que as nossas turbinas, elas façam o seu giro. E aí, com essa turbina, nós vamos ter o gerador. O gerador é aquele que faz o quê? Ele converte a energia mecânica, ou seja, a energia que está sendo trabalhada ali, em energia elétrica. Então, o gerador ele é capaz de fazer o quê? Converter toda a energia que está sendo trabalhada em energia elétrica.
Isso tudo graças ao quê? Às nossas bobinas e à nossa tubulação. E graças ao eletromagnetismo também, que nós vamos ter próximos a essa turbina. Não é maravilhoso? Não é espetacular? Então é através desse processo que vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a transmissão e a geração de energia elétrica. Então a usina, por exemplo, de Itaipu, ela tem uma produção altíssima. Claro, quando nós estamos no inverno, em dias chuvosos, a produção dela é altíssima em quantidades de volts, ou seja, de potencial de geração de energia. Exatamente isso. Porém, todavia, nós temos essa energia, que é uma energia gerada por uma hidrelétrica, automaticamente ela é conhecida como energia renovável, porque ela consegue ali se renovar num pequeno espaço de tempo. Então ela é considerada uma energia renovável. Porém, meus queridos, além desse processo de renovação, nós, querendo ou não, nós temos o quê? Alguns impactos sociais e ambientais que vão ocorrer, por exemplo, na construção dessa usina hidrelétrica. Gente, quando nós falamos em impactos ambientais, olhem só. Nós temos, eu dou um exemplo bem claro, nós temos uma usina hidrelétrica em Rondônia, que inclusive estabelece o estado onde eu moro, Acre. Bom, eu sou do Acre, viu, gente? Então, ela abastece Rondônia e abastece o nosso estado do Acre. Quando essa usina ela foi construída, nós tínhamos ali em torno dela, em torno do ecossistema, matas ciliares, tínhamos animais, ou seja, fauna e flora totalmente constituídas, com as suas espécies de plantas, espécies de animais. Então, o que ocorre? A partir do momento em que se constrói uma hidrelétrica, toda essa fauna e flora, elas deixam de existir. Elas perdem o seu aspecto inicial. Então vai acontecer um processo também de especiação. Os animais eles tendem a migrar para outros locais e vai acontecer um processo também de seleção natural. Exatamente isso. Por quê? Porque os animais que estavam aqui nessa região, eles ou vai sobreviver reagindo à quantidade de água, à inundação, ou eles vão migrar para outro local. Ou seja, só sobrevivem os mais fortes, tá bom, gente? Então, essa usina, apesar de ter uma energia gerada, ou seja, uma energia que é renovável, mesmo assim ela ainda apresenta o quê? Apresenta impactos ambientais, ou seja, todas as matas em torno daquela região, elas serão inundadas. Só para vocês terem noção, mais de uma região de 5.000 a 10.000 metros foram invadidas por águas na região da hidrelétrica que foi construída em Rondônia. Exatamente isso. Então é uma região que é totalmente devastada, inundada por água, devido ao quê? A pressão que vai ocorrer no armazenamento desta água, beleza? Então é isso. Prosseguindo aqui na nossa tela. Além dessa energia que é produzida por água, as hidrelétricas, nós também temos outros tipos de fontes de energia. Nós temos aqui a nossa conhecida termoelétrica, que ao invés de ali a força da água, nós vamos ter o vapor. Então é através do vapor que acontece toda a produção de eletricidade, ou seja, de energia elétrica. Então olha aqui na nossa tela como é que acontece. Dá um close aqui, galera. Primeiramente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter combustível, ou seja, o combustível ele é usado para quê? Para aquecer a água na caldeira, ou seja, nós vamos ter um combustível e ele vai aquecer a água na caldeira para obter vapor em alta pressão. Então ele vai aquecendo, 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 aquecendo e aí vai ter uma alta pressão. Exatamente isso, broda e broda. Uma alta pressão. Quando ocorre essa alta pressão, vai acontecer o quê? O vapor ele vai ser totalmente acelerado em direção à turbina. Então acontece um aceleramento em direção à turbina. E aí o que acontece depois daí?
Essa turbina transmite um movimento de rotação ao gerador, começa a rotacionar e ela vai transmitindo esse movimento até o gerador, que depois daí nós vamos ter a transformação em eletricidade, transformando todo esse movimento que o gerador tem aqui de rotação, ele transforma em eletricidade. Depois acontece um processo de condensação, ou seja, o vapor ele vai para tubulações, acontece um processo de condensação e aí novamente se inicia totalmente outro ciclo, beleza? Então, resumindo, nós vamos ter a caldeira que vai precisar de vapor, uma alta quantidade de vapor, ou seja, depois disso esse vapor acelera a turbina que automaticamente faz o quê? Faz um processo de rotação, o gerador começa ali a fazer o seu processo de rotação e automaticamente transforma a eletricidade, se transforma em eletricidade, belezinha? Com relação a essas termoelétricas, ela é considerada uma geração de energia não renovável. Por quê? Porque é muito lento a recomposição por exemplo, do ambiente, tá, gente? Então, essa composição, por exemplo, do solo demora muitos anos. Dependendo da localidade do solo, até 10 mil anos para eles se recomporem, só para vocês terem noção. Isso significa que vai acontecer o quê? Algumas características negativas com relação a esse processo de energia, que é conhecido como energia não renovável. Primeiro, nós vamos ter uma grande quantidade de poluição do ar, que automaticamente, se nós temos uma grande poluição do ar em uma determinada região, você vai ter os seus pulmões aí, eles não vão agir de uma forma adequada, fazendo com que se originem aí até células cancerígenas. Nós vamos ter também o risco de vazamento, ou seja, acontece aí um risco de vazamento, como aconteceu em Chernobyl, por exemplo, pode matar milhares de pessoas que vivem em torno dessa futura geração de energia. E nós vamos também ter o quê? A depredação do ecossistema, tá bom, gente? Então, o ecossistema ele pode ser danificado, porque automaticamente, quando você tem a poluição do ar, você tem aí o quê? A diferenciação e a eliminação de várias espécies, principalmente de aves. Essas aves, elas vão ter tendência a migrar para outros locais, porque elas não vão aguentar a quantidade de poluentes existente aí nessa região. Belezinha? E aí, com tudo isso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, por exemplo, algumas usinas que estão as top mais. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Nós temos a usina térmica concentrada no deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Então, é considerada a maior usina térmica do mundo, beleza, gente? Do mundo. E ela é localizada nos Estados Unidos. Essa usina térmica, ela tem o abastecimento aí para 140 mil casas. E a produção dela é de 392 megawatts. O que nós temos? Nós vamos ter aí, na concentração dessa usina, o quê? Campos formados por espelhos. E aí esses campos formados por espelhos, eles têm uma alta concentração ao quê? A luz do sol em receptores, localizados em torres. E aí depois o que vai acontecer? Essas torres são torres de energia e aí automaticamente elas geram vapor e acionam o quê? As turbinas. E essas turbinas elas são especializadas. Então acontece que esse processo, vagarosamente, elas vão acionando devido aos campos de espelhos. Foram usados para a construção dessa usina mais de 90 mil espelhos de espécies de uma largura bem grande. Então, mais de 90 mil espelhos, tá? Em apenas uma localidade. Então, isso significa dizer que, graças ao campo de espelhos que nós vamos ter concentrados, e aí essa produção de energia ela vai ocorrendo, graças também ao quê? Ao receptor e ao vapor que
vai ali alimentando essa usina e aí essa usina ela vai emitindo eletricidade, beleza? Vamos à próxima. Nós temos aqui a usina nuclear. A usina nuclear é encontrada, a maior usina nuclear encontrada no Japão, tá bom, gente? Kaohsiung. Eu não sei falar muito bem japonês, beleza, galera? Então é esse nomezinho, mas o que vocês estão vendo da hora, beleza? Nós temos aqui, nessa usina nuclear aqui a foto dela é conhecida como uma das maiores do mundo. Ela tem capacidade líquida de 7.965 megawatts. Muito grande a capacidade dela. E além de possuir 7 reatores de água ferventes. A extensão dessa usina nuclear, só para vocês terem noção, é de 4 quilômetros, ou seja, é muito grande, gente. Dá mais de um bairro muito grande, um bairro enorme. Então, essa usina, ela tem uma alta produção de energia elétrica, beleza? Então, essas são as duas usinas maiores que nós vamos ter e eu achei bastante interessante. Convido vocês aí depois, eu vou fazer outro vídeo aprofundando mais nesses tipos de energia, principalmente a energia nuclear, beleza? Lembram que eu falei para vocês de Chernobyl? Exatamente isso. Chernobyl foi algo que aconteceu há muitos anos atrás e muitas pessoas morreram. Nós tivemos o maior desastre nuclear, até hoje ele é considerado o maior desastre nuclear, com aproximadamente 15 mil mortos, ou seja, 15 mil pessoas morreram com o vazamento dessa energia, desse gás nuclear que nós vamos ter. E aí o que acontece? Homens, antes de soar a sirene, homens vestidos de quê? De roupas recheadas de chumbo, trabalhavam em turnos de, no máximo, 40 segundos. Então, eles entravam, ficavam 40 segundos para retirar o quê? Retirar o lixo atômico e teriam que sair, porque senão eles seriam contaminados. Hoje em dia, a avistação, a pessoa, ela não pode ficar mais de 15 minutos naquela área, porque senão ela pode aí chegar a óbito, gente. Então, o que acontece? Chernobyl foi o grande desastre nuclear que ocorreu e essas pessoas morreram por quê? Primeiro, houve uma demora no soar do alarme. Então, as pessoas ainda continuaram trabalhando. Então, muitos dos homens que estavam lá, eles morreram devido a isso. E foi basicamente aí 15 mil mortos nessa triste tragédia. Aconselho vocês a assistir, nós temos aí no YouTube grandes seriados com relação a Chernobyl. Gente, nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre a reação das usinas hidrelétricas, das usinas nucleares e termoelétricas também, como que elas geram energia elétrica. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ciências na Rede, beleza?